Olá, Eli Jordano. Olá, Eli Jordana. Nós vamos começar aqui nossa primeira aula sobre a Lei de Execução Penal, Lei 7.210. Vamos fazer primeiro uma introdução, vamos contextualizar o que é execução penal, para poder entender que situação é essa que essa lei vem regular, que situação é essa que essa lei vem apresentar normas. Nós temos o nosso contexto do direito, nós temos o nosso ordenamento jurídico, a situação da persecução criminal, que significa o caminho que o Estado percorre desde que ele ficou sabendo que aconteceu uma infração penal, um delito, um crime, até o momento em que ele efetivamente consegue condenar o autor daquele delito. Nesse caminho nós temos várias fases. Nós começamos por investigação criminal, na qual a autoridade policial vai investigar, geralmente é a autoridade policial que preside esse momento da perseguição criminal, vai investigar, vai juntar provas, testemunhas de que houve a infração e de quem é o autor dessa infração penal. Uma vez que nós temos o autor dessa infração penal identificado, nós temos elementos probatórios, nós temos provas, indícios de que aquela pessoa cometeu aquele crime, de que aquele crime existiu. Quando existe um convencimento por parte das autoridades de que isso ocorreu, geralmente nós temos a apresentação por parte do Ministério Público ao juiz de uma denúncia contra aquela pessoa. O Ministério Público inicia o que a gente chama de processo penal contra o possível autor daquele delito. Nesse processo penal, a pessoa, o suposto autor, o réu, vai ter a oportunidade de apresentar sua defesa, de se defender de todas aquelas provas que foram apresentadas contra ele. Ele vai poder apresentar seus argumentos, ele vai poder apresentar até mesmo suas próprias provas em alguns casos, em alguns momentos específicos, porque o ônus de fazer a prova é de quem o acusa, mas ele também pode trazer algumas provas ao processo. Quando esse processo se finaliza, o juiz vai proferir uma sentença. É a decisão do juiz em face daqueles fatos que foram apresentados a ele. O juiz vai formar o seu convencimento, vai se convencer pela culpa ou vai se convencer pela absolvição do réu. Algumas vezes, uma vez que o réu é sentenciado, condenado, ninguém recorre e aquela sentença transita em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso daquela sentença. Então a gente fala que essa sentença transitada em julgado, ela é definitiva. Algumas vezes, as partes recorrem. Seja o autor da ação penal, geralmente o Ministério Público, seja o próprio réu, ou ambos, pode ser que a sentença não deixe nenhum dos dois satisfeitos, e eles recorrem ao tribunal. Esse tribunal pode decidir em manter a sentença ou em modificar a sentença. De uma forma ou de outra, quando não couber mais recurso, nós também vamos falar que essa decisão do tribunal, ela transitou em julgado, ela é irrecorrível, ela é definitiva. Quando nós temos uma sentença definitiva, uma sentença irrecorrível, o Estado tem o dever de promover a execução daquela sentença. E o que é executar aquela sentença? É colocar em prática aquela determinação do juiz. Se o juiz falou que a pessoa está condenada a 2 anos de prisão, nós vamos esclarecer as modalidades de prisão daqui a pouco, os tipos de penas privativas de liberdade. Nós vamos falar genericamente no início agora. Vamos dizer que a pessoa foi condenada a 2 anos de prisão. O Estado tem que fazer com que essa pessoa permaneça esses 2 anos no cárcere, encarcerada, cumprindo a sua sentença. Então, esse processo de cumprir a sentença, de fazer valer aquilo que o juiz colocou na sua decisão, a gente chama de execução. Então, nós temos um título a ser executado, que é a sentença, e o Estado vai colocar essa sentença, transformar essa sentença em fato, vai fazer com que a pessoa efetivamente cumpra aquilo que está na sentença. Aqui nós não temos mais um processo penal, nós não discutimos mais se existe culpa do réu,
nós não discutimos mais se o réu é inocente. Nós temos, de fato, uma pessoa condenada que vai cumprir a sua sentença, que vai ser executada. Essa é a expressão que nós vamos usar. Então, nós vamos até o artigo 1º da Lei de Execução Penal. Vamos fazer uma leitura, por favor, artigo 1º em tela. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Pode voltar para mim, por favor. Então, nós temos aí esse duplo objetivo da execução penal. A execução penal se destina a fazer valer aquilo que está na sentença, fazer valer aquilo que foi colocado na sentença, e a execução penal tem como objetivo também se direcionar ao apenado, aquele que sofreu a pena, de uma maneira a reintegrá-lo à sociedade. Nesse instante, então, nós podemos ver, primeiramente, a ideia de ressocialização. E por que ressocialização? No olhar inicial, no olhar mais primário, a gente poderia pensar que se essa pessoa cometeu o crime, ela tem que ser presa e aquele ambiente do cárcere tem que infligir, tem que fazer com que ela sofra, tem que infligir algum sofrimento sobre ela. Esse é um pensamento de vingança, esse é um pensamento que muitas vezes nós vemos no senso comum, mas ele é um pensamento que não encerra, que não define o objetivo da pena. A pena não serve para infligir sofrimento. Na realidade, o cárcere, a privação de liberdade, ela causa sofrimento sim. Mas a pena serve para a gente ter, do ponto de vista social, uma vingança contra aquele que cometeu o crime. Quando nós dizemos uma vingança, a gente está falando de um retorno. A gente está falando de devolver realmente a ele o que ele fez. Ele vai pagar pelo que ele fez. Essa é uma face da pena. Mas nós temos a outra face da pena, que é fazer com que aquela pessoa se reintegre à sociedade. E vamos nos questionar, fazer com que essa pessoa se reintegre à sociedade para o bem de quem? Para o bem unicamente dessa pessoa? Não necessariamente. Não é só para o bem daquela pessoa, não é só beneficiando aquele que cometeu o crime. É beneficiando também toda a sociedade. Por quê? Ressocializando o indivíduo, fazendo com que ele possa ter um retorno harmônico ao convívio social, nós temos um possível cenário de redução de criminalidade. Aquele indivíduo não vai ser um reincidente. Então, quando nós falamos de ressocialização, nós temos que nos libertar de qualquer preconceito que nós tivermos de que isso é um benefício exclusivamente para aquele condenado, para aquela pessoa que transgrediu a lei. Nós temos que ter a visão também de que um ambiente carcerário, um ambiente de cumprimento de pena privativa de liberdade que seja adequado, que seja capaz de ressocializar, é benéfico para toda a sociedade, é benéfico para todos nós. É uma das formas de lidar com o crime. O crime já aconteceu. O Estado não pode ser tão bárbaro quanto aquele que cometeu o crime. Se o crime já aconteceu, ressocializar é um caminho que nós temos a seguir para reduzir os impactos da criminalidade. Quando nós falamos de execução penal, nós temos que pensar em quem é o legitimado, quem tem legitimidade ativa, ou seja, quem é a pessoa que a lei determina que faça valer a execução penal, que faça cumprir a sentença, o que foi determinado na sentença. Essa legitimidade ativa é do Estado. Ao Estado pertence esse poder e dever de promover a execução penal. Por que é importante saber disso? Em algumas hipóteses, não é um ente público, não é o próprio Estado, ou não é o Ministério Público, que é independente, mas que ainda assim a gente tem um Ministério Público bem atrelado ao Estado, não é o Ministério Público que promove a ação penal. Na maior parte das vezes, a maior parte dos crimes que nós conhecemos, é o Ministério Público quem se posiciona no polo ativo da ação penal.
Ou seja, é o Ministério Público quem faz o papel de acusador, quem faz a acusação, por assim dizer. Eventualmente, se o Ministério Público percebe no curso da ação penal de que existe, por exemplo, inocência por parte do sujeito, ele pode se manifestar nesse sentido. Mas vamos falar que, em regra, o Ministério Público fica no papel de acusador. Em alguns crimes, por exemplo, nos crimes contra a honra, nós temos a possibilidade de um particular, você, eu, pessoas físicas mesmo, nos colocarmos no polo ativo da ação penal. Nesse caso, somos nós, pessoas particulares, pessoas físicas, que estamos promovendo a ação penal. Então, nós fazemos o papel de acusadores. São geralmente crimes nos quais o Estado não se interessa muito por promover essa acusação. Crimes que atingem de maneira tão específica a pessoa que não faria sentido ter uma ação penal pública. Isso seria a regra. Nesse caso aí, por mais que seja um particular que esteja promovendo essa ação penal, que esteja fazendo o papel de acusador, quando o juiz proferir a sua sentença, a partir daquele momento, a partir do momento em que a sentença transita em julgado, é o Estado que vai ter legitimidade ativa para fazer cumprir a sentença. É o Estado que vai ter legitimidade ativa para promover a execução penal. Vai ter uma expressão que nós vamos tratar muito aqui durante o nosso curso, que é juízo da execução. É importante dominar esse conceito porque ele vai ser repetido em diversos pontos das nossas aulas. Quando uma pessoa está sendo acusada de um crime, ou seja, quando uma pessoa está respondendo ao processo criminal, existe um juiz que tem competência para presidir aquele processo. Ele tem competência para ser o juiz daquele feito. Essa competência é um poder que o juiz tem de dizer o direito sobre determinados assuntos. Se na sua cidade existe um juiz só, ele diz o direito para todos os temas que aparecerem, que vierem até a apreciação dele. Se você mora numa comarca, numa cidade um pouco maior, provavelmente existem vários juízes, cada um para cuidar de uma matéria. Então existe o juiz da vara civil, existe o juiz da vara criminal. Nesse caso, a gente diz que o juiz da vara criminal, por exemplo, ele tem competência para tratar, para presidir os processos criminais daquela comarca. Então, a sua jurisdição, a jurisdição pertence ao Estado, mas o Estado exerce a jurisdição através desse juiz, ou seja, esse juiz diz o direito dentro da sua competência, que é processos criminais naquela comarca. Isso acontece durante o processo penal. Uma vez condenada a pessoa, uma vez condenado o sujeito, podem surgir questões que devem ser resolvidas por um juiz de direito. Surgem questões que só o juiz pode se manifestar sobre elas. Nesses casos, a gente vai dizer que um juiz vai exercer sua competência, vai dizer o direito, vai exercer jurisdição sobre o tema específico da execução. Esse juiz, ele constitui um órgão que a gente chama de juízo. O juiz, a gente vê como a pessoa que exerce essa função, mas ele, na realidade, ele preside um órgão, que é o juízo. E a gente vai chamar esse órgão de juízo da execução. Quem mora numa comarca maior vai perceber que, provavelmente, lá existe o juízo da execução separado. Existe um juiz, ou até dois, mais juízes, exercendo essa função de dizer o direito dentro da execução penal. Às vezes existe uma comarca menor, uma cidade menor, que um mesmo juiz, além de exercer a sua competência sobre outros temas, também exerce essa competência na execução. Em diversos pontos dos nossos estudos, a gente vai ver que determinados temas, determinados assuntos têm que ser levados à apreciação do juiz da execução.
O que significa dizer? É o juízo da execução, é aquele órgão presidido pelo juiz de direito, que exerce essa competência, que diz o direito nesse tema, que vai decidir. Levar a apreciação é isso, levar o juiz para que ele decida. Antes de avançarmos pela lei de execução penal, é importante nós falarmos sobre os destinatários dessa lei. Esse é o nosso ponto de vista inicial, que vai ser aprofundado à medida que nossos estudos avançarem. Então, no primeiro ponto de vista, no primeiro aspecto, o destinatário da lei de execução penal, ou seja, a pessoa a quem a lei de execução penal se refere, é o condenado. É aquela pessoa que tem contra ela sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, uma sentença de um juiz ou uma decisão de um tribunal que tenha decidido condená-la por ter cometido infração penal, por ter cometido crime, e que dessa sentença, dessa decisão, não caiba mais nenhum recurso, não existe a possibilidade de recorrer. Então a gente diz que essa decisão ela transitou em julgado. O condenado seria o principal destinatário. A lei de execução penal se refere a ele principalmente. Mas nós também temos a figura do internado. O internado é uma pessoa que sofreu uma sentença de absolvição imprópria. Isso significa dizer que o juiz entendeu que essa pessoa não podia responder por seus atos. O juiz entendeu pela inimputabilidade dessa pessoa em algum grau. Assim sendo, essa pessoa, apesar de absolvida, por não poder ser considerada responsável por seus atos, ela vai receber, em razão de sua periculosidade, ou seja, em razão do perigo que ela oferece no convívio social, ela vai receber uma medida de segurança, que tem um caráter de tratamento, que tem um caráter de uma atenção à saúde daquela pessoa em razão de sua periculosidade. Não tem um caráter de pena. Não é a mesma coisa de ser condenado a uma pena privativa de liberdade. E nós temos a figura do preso provisório. Em alguns casos do nosso direito, nós temos a possibilidade de uma pessoa ser presa sem que ainda tenha sido condenada. A prisão é exceção no nosso direito. Prisão é medida extrema. Nós temos na lei diversas formas de impedir que uma pessoa que ainda não foi condenada seja presa. Por exemplo, ao invés de deixar o sujeito preso, encarcerado, respondendo a um processo, é possível fazer um monitoramento eletrônico, que muitos defendem que sai mais barato para o Estado. Fazendo um monitoramento eletrônico, você impede que a pessoa seja presa, tenha sua liberdade restringida sem ter sido condenada. Se a pessoa responde a um processo, ela é inocente. Se a pessoa responde a 10 processos, ela continua sendo inocente do ponto de vista legal. Então, nós temos que ter reduzido ao mínimo a possibilidade de a pessoa não condenada ser presa. Então a lei estabelece, por exemplo, um monitoramento eletrônico para impedir que a pessoa seja presa sem ainda ter sido condenada, mas ainda assim existem hipóteses de prisão no nosso ordenamento jurídico, nas nossas leis, de pessoa que ainda não foi condenada. Essa pessoa, apesar de inocente, está recolhida ao cárcere em algumas hipóteses. Por exemplo, na hipótese de existir um risco muito grande de fuga, na hipótese de ela representar um risco para o processo, ameaçar testemunhas, ameaçar a própria vítima, se essa vítima está sobrevivente, evidentemente. Nesse caso, nós temos um preso provisório, o preso que não foi condenado. Alguns pontos da lei de execução penal também se aplicam a esse preso. Alguns são direcionados exclusivamente àqueles já condenados, mas em alguns aspectos essa lei se aplica ao preso provisório também. Então vamos fixar o que nós estudamos fazendo uma questão em tela, por favor. Conforme a lei de execução penal, é incorreto afirmar: A.
A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Volta para mim, por favor. Então nós temos aí na alternativa A redação límpida, a redação literal da Lei de Execução Penal, quando ela fala dos objetivos da execução penal. Como nós vimos, a execução penal tem o objetivo de fazer valer o que está na sentença ou na decisão, ou seja, de tornar fato aquela condenação determinada pelo juiz ou mesmo a medida de segurança determinada pelo juiz, pelo magistrado, e também tem o objetivo de promover a integração daquela pessoa que está submetida a esse cumprimento, a essa execução, à sociedade. Integrar o indivíduo à sociedade. Então, letra A está correta. Vamos para a letra B. Em tela, por favor. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Volta para mim, por favor. Nós temos aí à disposição o texto literal do artigo 3º da Lei de Execução Penal. Quando a pessoa está submetida a uma sentença condenatória, ela foi submetida a uma sentença condenatória, ele é um condenado, ou quando a pessoa sofreu uma absolvição imprópria, ou seja, ela foi considerada em algum grau inimputável, está sofrendo uma medida de segurança em razão da sua periculosidade, nós temos aí a ideia de que ela vai sim perder alguns direitos, mas esses direitos eles têm que ser decorrentes da sentença. A perda desses direitos ela tem que ser determinada pelo Poder Judiciário. Então, o condenado ou o internado, ele perde os direitos que a sentença, que a decisão judicial estabeleceu que ele deve perder. Então, quem perde a sua liberdade de locomoção em razão de uma pena restritiva, de uma pena privativa de liberdade, por exemplo, ele perde esse direito porque a sentença assim estabeleceu. Não pode ser retirado dele, não podem ser retirados dele direitos que não foram atacados pela sentença, pela decisão judicial ou pela lei. A lei estabelece que a pessoa que está submetida ao cumprimento de uma sentença, a pessoa que está sendo executada, perca sim alguns direitos. Mas essa pessoa perde os direitos estabelecidos pela sentença, perde os direitos estabelecidos pela lei, mas ela continua, ela permanece com todos os demais direitos que não foram retirados pela sentença, pela decisão ou pela lei. Então nós temos aí letra B correta. Vamos para a letra C. Em razão do princípio constitucional do estado de inocência, não se aplicam as disposições da Lei de Execução Penal aos presos provisórios. Volta para mim, por favor. Quando nós falamos do princípio do estado de inocência ou princípio da presunção de inocência, nós estamos falando da ideia de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Ou seja, todos são considerados inocentes para todos os efeitos até que sejam condenados. Desse ponto de vista, nós temos a ideia de que aquele que sofreu uma sentença penal condenatória passa a ser o destinatário da Lei de Execução Penal. Seria a ideia inicial. Só que não é somente essa pessoa que foi condenada que é destinatária da Lei de Execução Penal, não. Algumas disposições da Lei de Execução Penal, algumas determinações da Lei de Execução Penal, se direcionam também àquela pessoa que não foi definitivamente condenada, àquela pessoa que é o preso provisório, como nós falamos. Nesse caso aí, nós temos a Lei de Execução Penal sendo aplicada a um não condenado, a uma pessoa que, para todos os efeitos, é inocente. Então, mesmo existindo o princípio da presunção de inocência, existe no nosso direito a possibilidade de uma pessoa inocente, considerada inocente ser presa e aplica-se a ela, no que couber, o que está disposto, o que está escrito na Lei de Execução Penal. Então, nós temos aí nosso gabarito, letra C incorreta. Vamos dar uma olhada na letra D. Letra D em tela, por favor. O Estado é legitimado para promover a execução penal, inclusive nos crimes de ação penal privada. Volta para mim, por favor.
Existem crimes, como foi dito, que não tem o Ministério Público atuando no polo ativo, ou seja, não tem o Ministério Público no papel de promover a ação, de ser autor, de ser acusador. Existem crimes que são de ação penal privada. Nesses crimes, é o próprio particular, é a própria vítima que se coloca no polo ativo, que promove a acusação. Por mais que seja a vítima, seja o particular que está promovendo a acusação, uma vez condenado o réu, quem tem legitimidade para promover a sua execução penal é o Estado. Então, letra D, correta. Terminamos por aqui essa nossa primeira aula de Lei de Execução Penal. Bons estudos para você, até a próxima!